Eu dei um tema para essa mensagem hoje. Repete comigo assim: o preço da traição. Quem já foi traído aqui? Levanta a mão. Nossa. Eu acho que não existe uma pessoa na terra que não tenha sido traída, é verdade? Hein? Eu acho que não tem uma pessoa que não tenha sido traída. Eu pelo menos não conheço ninguém que não tenha passado pela traição. Mas eu quero essa noite contigo que a gente construa algo aqui em Deus e que a gente venha perceber que muitas vezes a dor da traição, por mais que ela doa muito, é esse nível que muitas vezes nos faz crescer em Deus e sermos conduzidos para um outro lugar. Porque quando você passa por uma dor, estava conversando lá em cima com o pastor Diogo, com os irmãos, que quando você passa por uma dor, por mais que naquele momento seja muito difícil passar por essa dor, mas essa dor ela vai construindo em você uma estrutura a ponto de te levar de um lugar para um outro lugar. Então a partir daquele momento já não é qualquer dor que te dói. Então a partir daquele momento você só passa a sentir dor quando você sente uma dor maior do que a que você sentiu. Então Deus ele entenda bem, Ele não faz, mas Ele permite algumas coisas para que nós possamos entrar em um lugar nele e desfrutar de coisas que a nossa mente não é capaz de entender. E quando a gente fala de traição, a maior traição que existe na Bíblia foi a traição de um homem que foi vendido por 30 moedas de prata. Você conhece a história? Essa história do próprio Jesus. Judas andava com Jesus, ele era discípulo de Jesus, íntimo ali, sentava à mesa com Jesus, comia com Jesus, bebia com Jesus. Jesus compartilhava o coração dele com Judas. Mas perceba que mesmo o Judas tendo o melhor pastor, tendo o melhor líder, o melhor discipulador, ele não deixou de ser Judas. Porque não tem a ver com quem ensina, mas tem a ver com quem quer aprender. Não tem a ver com aquilo que você ouve, mas a forma como você quer colocar em prática o que você ouve. Por isso meu pastor diz o seguinte: não adianta ir para a igreja e não ir para o culto. Não adianta sentar em uma cadeira e estar com o coração longe dela. Não adianta ouvir e não querer compreender. Então que essa noite eu e você possamos ser tomados em espírito e sermos conduzidos a um lugar para entender o nível de revelação que o Senhor quer nos levar. Que nós possamos compreender que o que Deus quer na minha e na tua vida é nos tirar de um nível e nos levar para um outro lugar. O apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer que quando nós éramos meninos, bebíamos leitinho, comíamos coisas de menino. Mas agora, quando nos tornamos adultos, não podemos mais beber leitinho, precisamos comer alimento sólido. Eu não sei quanto tempo você está na igreja, mas talvez você ainda continua vivendo os mesmos processos que você está vivendo, porque não tem a ver com Deus, não tem a ver com quem prega, não tem a ver com quem ensina, mas tem a ver com a forma como você tem recebido a palavra de Deus. Então a gente vê pessoas novas que são maduras na fé, e a gente vê pessoas antigas que são meninos. Porque não tem a ver com o tempo de casa, mas tem a ver com a forma como se entrega. Tem a ver com o nível de profundidade, maturidade, de discernimento. Pessoas que não ficam melindradas com qualquer coisa. Uma vez eu escutei uma pregação de um homem muito profundo em Deus, chamado apóstolo Gustavo Lara. E ele me disse o seguinte, que um homem maduro, quando por exemplo um obreiro vai pintar a igreja, ele pinta a igreja inteira. Aí o pastor chega para ele e fala assim: olha, ficou tudo maravilhoso, mas aquele cantinho lá, tá vendo aquele cantinho lá, ó, tá borrado lá. Um homem maduro, ele fala assim: pastor, sabe que eu não tinha percebido, eu vou lá pintar agora. Mas quando você fala a mesma coisa para um menino, ele fala assim: é um absurdo, pintei a igreja inteira e agora ele está reclamando daquele pontinho que ficou manchado. Porque é esse lugar, eu nunca mais esqueci disso, foi em 2007, eu nunca mais esqueci disso. Foi uma mensagem que ele pegou 3 dias. Primeiro dia ele pegou sobre Gênesis capítulo 1, versículo 1. No segundo dia ele pegou sobre Gênesis capítulo 1, versículo 2. E no terceiro dia ele pegou sobre Gênesis capítulo 1, versículo 3. Lembra disso? Foi uma das mensagens mais impactantes que eu vi na minha vida. E mudaram a minha forma de enxergar o evangelho. Porque não tem a ver com aquilo que a gente fala, mas tem a ver com aquilo que a gente aprende. E a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio.
E se o teu coração está cheio de impurezas, de dores, de mazelas, de situações que te levaram a um lugar, você só vai botar para fora o que está dentro. Então eu quero essa noite falar sobre o preço da traição. E eu quero citar alguns personagens bíblicos, e nós vamos ver que todos que eles passaram, na verdade, nada mais foi do que um propósito para levá-los ao lugar aonde o Senhor tinha para eles. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 20 até o 30, nós vamos ler. Diz assim o texto: Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi, o que sendo anunciado a Saul, pareceu isso bom aos seus olhos. E Saul disse: Eu lhe a darei para que lhe sirva de laço, e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: Com a outra serás hoje meu genro. E Saul deu ordem aos seus servos: Falai em segredo a Davi, dizendo: Eis que o rei te está muito afeiçoado, e todos os seus servos te amam. Agora, pois, consente em ser genro do rei. E os servos de Saul falaram todas essas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi: Parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e desprezível? E os servos de Saul lhe anunciaram isso, dizendo: Foram tais as palavras que falou Davi. Então disse Saul: Assim direis a Davi: O rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcios dos filisteus, para se tomar vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus. E anunciaram os seus servos essas palavras a Davi, e esse negócio pareceu bem aos olhos de Davi, de que fosse genro do rei, porém ainda os dias se não haviam cumprido. Então Davi se levantou e partiu ele com os seus homens, e feriram dentre os filisteus 200 homens. E Davi trouxe os seus prepúcios e os entregaram todos ao rei, para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha. E viu Saul e notou que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu muito mais a Davi, e Então Saul temeu muito mais a Davi, e Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. E para fechar, e saindo os príncipes dos filisteus para a batalha, sucedeu que Davi se conduziu mais prudentemente do que todos os servos de Saul, portanto o seu nome era muito estimado. Feche seus olhos, por favor, e coloque a mão sobre o seu coração. Pai, louvado seja o teu nome. Eis aqui o teu filho, eis aqui a tua igreja, eis aqui a tua palavra. Eu sei que de mim, Senhor, eu nada tenho para te oferecer, mas eu sei que se tu quiseres, tu podes, Pai. Tu podes me usar com graça, com poder nesta noite, não para que eu venha ser ovacionado pela tua igreja, não, Senhor, mas para que a tua igreja perceba de fato o recado que tu tens para ela nesses dias. A minha oração, Deus, é que nenhuma das palavras que venham sair deste altar caiam por terra, mas que todas elas façam morada no coração dos teus filhos, a ponto de trazer uma mudança genuína no seu interior, a ponto de tudo aquilo que eles carregam por dentro serem externados quando eles estiverem diante de situações e de lugares aonde o Senhor os colocar. Eu oro a Ti esta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dê um aplauso bem forte a Deus, por favor. Volta o texto para mim lá, por favor. E Saul disse: Eu lhe a darei para que lhe sirva de laço, e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: Com a outras serás hoje meu genro. Deixa aqui na tela, por favor. Vale a pena nós lembrarmos que nós estamos no capítulo 18. No capítulo 16, Davi é ungido rei de Israel. Amém? O profeta Samuel vai até a casa de Jessé dizer que vai ungir um rei. E ele passa todos os filhos, Abinadab, Samar, fugiu o nome dele, está na Bíblia. Eliabe, Abinadab e Samar. E os outros passam 7 filhos, e o profeta vê que nenhum deles seria rei. Ele pergunta para Jessé se tinha mais algum filho. Jessé diz que tem um outro menino, estava no campo cuidando. Ele manda chamar, ninguém senta, porque antes do rei chegar, ninguém pode sentar.
quando Davi entra, o Senhor fala para Samuel: é esse. Samuel unge Davi. Davi é ungido rei no capítulo 16. Mesmo sendo ungido rei no capítulo 16, ele não assume o trono. Ele continua fazendo aquilo que ele fazia, que é cuidar de bicho. No capítulo 17, ele tem uma oportunidade de lutar contra um gigante chamado Golias. Eu costumo dizer que Golias é a oportunidade que Deus deu para Davi ser ovacionado em Israel. Golias nunca foi o adversário de Davi. Golias sempre foi a promoção de Davi naquele lugar. Então foi através da morte de Golias que Davi foi reconhecido sobre Israel. Uma coisa é Deus reconhecer, a outra coisa é o povo reconhecer. Muitas vezes Deus vai falar contigo algumas coisas no particular, mas para que as pessoas saibam que foi o próprio Deus que falou contigo, Ele vai preparar uma situação para revelar ao povo aquilo que Ele te falou. Então você não precisa tentar ficar buscando uma posição, você só precisa estar disponível para que Deus revele ao coração daqueles que estão próximos de você e falar para aqueles que estão perto de você aquilo que Ele um dia falou contigo. Você está aí ou não? Então é assim que Deus trabalha. Então agora Davi, ele foi levantado como um homem que venceu Golias, e quando Saul ele diz: olha, quem vencer Golias vai a casa ficar isento de impostos, vai morar no palácio, e detalhe, vai casar com a filha do rei. Davi fica feliz com aquela notícia, ele mata Golias, mas se você ler com calma, Davi não se casa com a filha do rei, porque Saul ele não permitiu que a sua palavra se cumprisse. No capítulo 18, um pouquinho antes, se você olhar, volta para mim, versículo 1, por favor, lá. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatã... Não, vai lá no capítulo, no versículo 17. Pelo que Saul disse a Davi: eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher. Sê-me somente filho valoroso e guerrei as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, mas sim a dos filisteus. Então, na verdade, Saul nunca quis dar a sua filha para Davi. Na verdade, ele queria que a sua filha fosse vamos dizer assim, uma isca para que Davi pudesse ser destruído pelos filisteus. Então ele promete dar Merabe, que era a filha mais velha. Mas só que no versículo seguinte você vai ver que ele dá Merabe para um outro homem. Mas Davi disse a Saul: quem sou eu? 19. Aqui. Sucedeu, porém, que ao tempo que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Adriel, o Meolatita. Então Saul ele promete dar a filha mais velha para Davi, mas ele na verdade não cumpre a promessa. Ele trai Davi e ele não dá a filha mais velha para Davi. Aí agora Saul fica sabendo, a partir do versículo 20, que Mical, ela amava Davi. E quando a notícia chega aos ouvidos de Saul, ele fala: opa, era isso que eu precisava. Aí ele vai e comenta que vai dar a filha para se casar com Davi. Mas você leu comigo que a intenção dele não era dar sua filha para casar com Davi, mas era que Mical se tornasse uma isca para que os filisteus pudessem destruir Davi. Porque agora ele teria Davi perto dele, obedecendo às suas ordens junto com a sua filha, e agora ele iria preparar uma emboscada, uma traição para que Davi fosse destruído. Você está comigo aqui? O texto continua falando, dizendo, coloca no versículo 22. E Saul deu ordem aos seus servos falar em segredo a Davi, dizendo: eis que o rei te está muito afeiçoado, e todos os seus servos te amam. Agora, pois, consente em ser genro do rei. E os servos de Saul falaram todas essas palavras a Davi. Então disse Davi: parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e desprezível? Agora coloca. E os servos de Saul lhe anunciaram isso, dizendo: foram tais as palavras de Davi. Agora o 24. Então disse Saul: assim direis a Davi. Então você começa a ver que Saul ele não fala no primeiro momento com Davi. Ele vai falando com os servos para que os servos fossem dar notícia para Davi. Você está aí? Coloca no versículo 26. Anunciaram os seus servos as palavras de Davi, e esse negócio pareceu bem aos olhos de Davi, de que fosse genro do rei. 27. Então Davi se levantou e partiu com ele, com seus homens, e aqui ele começa a contar toda a história. Então você vai perceber que Davi, ele recebe a notícia dos homens de Saul, que Saul gostava dele, que ficaria feliz com o casamento dele com Mical. Davi fala assim: caramba, que notícia, em outras palavras, eu não sou merecedor, eu sou desprezível, eu sou pobre.
E naquela época, não sei se você lembra, mas era cultura poder se casar com alguém, era necessário pagar um dote. Então Saul agora chega para Davi e fala assim: você não precisa pagar dote, você só precisa trazer 100 prepúcios dos filisteus. Olha que coisa louca, quando a gente lê isso, a gente fala assim: caramba, ele não precisou pagar dote. Na verdade, Saul pediu um dote muito alto para ele. Saul pediu que ele matasse 100 filisteus e cortasse o prepúcio, circuncidasse ele. Não, 100, pediu que cortasse 100 prepúcios. Só que Davi, sendo um homem de Deus, ele não cortou 100, ele cortou 200. O que eu quero te mostrar é que a palavra de Deus diz que quando alguém, Mateus capítulo 18, eu não me lembro agora o versículo, diz que, se não me falha a memória, capítulo 18 diz que quando a gente faz aquilo que nos é pedido, nós somos servos inúteis. Porque quando a gente faz somente aquilo que nos é pedido, nós somos servos inúteis. Porque o servo de verdade, ele faz aquilo além do que lhe é pedido. Então Davi, em outras palavras, Davi estava colocando uma unção dobrada sobre aquilo que Saul havia pedido. Saul havia pedido 100 prepúcios, ele traz 200. Então Saul, ele fica impressionado e fala assim: caramba, esse cara, ele é diferente. Eu pedi 100, que já era difícil, ele traz 200. Então Saul começa a perceber que Davi ia trazer problema muito sério para o seu reino. Porque muitas vezes as pessoas olham para nós, e perceba isso, não nos admirando por aquilo que nós carregamos, mas muitas vezes elas olham para nós acreditando que nós somos um impedimento para que elas possam chegar em algum lugar. E quando elas olham para a gente dessa forma, elas vão fazer, mesmo estando do nosso lado, elas vão fazer de tudo para que a gente não consiga chegar ao lugar que Deus tem para nós. Você está aqui comigo? Porque o problema não é que elas são ruins, é que elas não conseguem entender o que Deus tem conosco. Então, por elas não entenderem o que Deus tem conosco, elas precisam tentar impedir aquilo que Deus tem. Mas deixa eu te liberar uma palavra essa noite: independente do que façam, Deus vai te levar para o lugar que Ele tem para você. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Todo e qualquer tipo de traição não é para te impedir de chegar no teu lugar. Na verdade, todo e qualquer tipo de traição é aquilo que estão te dando. Porque na verdade as pessoas só dão o que carregam. Ninguém consegue dar alguma coisa que não tem dentro. Por isso Jesus disse: ei, deixa eu dizer uma coisa para vocês: do seu interior fluirão rios de água viva. Porque as coisas de fora, elas começam primeiro dentro. Você só remete aquilo que está em você quando você percebe de fato que você carrega dentro de si. Por isso que o nosso coração é um lugar que nós precisamos estar atentos, porque a gente não pode permitir de forma nenhuma que haja algum tipo de sentimento. Hoje pela manhã eu liguei para um irmão aqui da igreja que eu amo muito, talvez ele esteja até vendo pela internet. Eu sou apaixonado por ele, mas eu percebo que ele fica oscilando muito. Um dia ele está muito de Deus, um dia ele está vazio de Deus, um dia ele está muito cheio de Deus, um dia está vazio de Deus. Ele permite que as situações, e eu estou falando, eu não estou expondo ninguém, porque eu não estou nem dizendo o nome, mas eu estou falando isso e falei isso para ele no telefone, porque eu disse para ele o seguinte: cara, você é traído nas suas emoções e você não percebe. O diabo brinca com você, trata você como um menino, porque Deus tem algo muito poderoso sobre a tua vida, mas as tuas emoções te traem a ponto de você não conseguir chegar nesse lugar. Eu percebo que se alguém faz alguma coisa diferente, pastor Bruno, do que ele pensa, ele fica triste. Porque ele coloca a certeza que ele carrega dentro dele, é que as coisas têm que ser do jeito dele. Deixa eu te dizer uma coisa: as coisas não são do teu jeito. As coisas não são do meu jeito. As coisas são do jeito do Senhor. A palavra de Deus chega ao ponto de dizer que o homem faz muitos planos, mas a resposta exata vem dos lábios do Senhor. Você pode projetar o que você quiser na tua vida. Se tiver alinhado com aquilo que Deus tem, vai sair exatamente do jeito que você projetou. Mas se não tiver alinhado, Deus vai desmantelar tudo e vai fazer do jeito dele. Glorifica o Senhor. Então Davi, ele quando volta da guerra, ele não volta com 100 prepúcios, volta com 200. Só que detalhe, quando Saul manda ele para a batalha, Saul não manda ele para a batalha para que ele possa de verdade trazer a recompensa. Saul manda ele para a batalha para que ele seja destruído pelos filisteus. Mas o que me encanta na Bíblia é que nenhum homem consegue destruir aquilo que Deus levantou. José foi levantado por Deus, José foi traído pelos seus irmãos. Os irmãos de José tentaram trair José, traíram José para destruir o sonho de José. Lembra quando José falou que o feixe dele se levantava e o dos irmãos se abaixava? Lembra quando ele disse que o sol e a lua se levantavam?
e as estrelas se curvavam. Então José, ele teve um sonho, Deus mostrou para ele o que ia fazer, e os seus irmãos, com inveja de José, traíram José para tentar fazer com que o sonho de Deus não se cumprisse. E deixa eu te falar mais uma coisa em nome de Jesus: não existe possibilidade de frustrar os sonhos de Deus. Se Deus disse que vai fazer na tua vida, pode o mundo inteiro se levantar contra você, Deus vai fazer. Se Deus disse que vai te dar alguma coisa, você não precisa ficar preocupado, Ele vai te dar alguma coisa. Você pode muitas vezes até ter se esquecido do que Deus prometeu, mas Ele não esquece do que Ele prometeu. Quando a gente olha para a vida de Davi, ele depois assume o trono, ele se torna rei. Saul morre, Jonatas morre, Isbosete morre. E Davi agora é o rei de Israel. E Davi agora tem uma traição dentro da sua própria casa, seu filho, Absalão. Absalão foi criado junto com Davi. Absalão, ele mata o seu irmão Aminon. Davi fica revoltado com a atitude dele. Davi não quer mais olhar para ele. Ele usa Joabe para tentar fazer uma conexão entre Davi e Absalão. Joabe tenta de tudo, mas Davi fala assim: tudo bem, ele pode até voltar para Jerusalém, mas eu não quero que ele olhe nos meus olhos. Eu não quero olhar para ele. Porque Davi está chateado com a atitude que Absalão teve com seu irmão Aminon. E agora Absalão, ele volta para Jerusalém e ele começa a fazer algo maligno. A Bíblia diz que Absalão, naquela época, o rei, era comum ele ir para a porta da cidade para poder atender o povo. Então agora você vê Absalão indo para a porta da cidade, só que o rei, ele se comportava como rei. Ele não tinha intimidade com o povo. Ele tinha um cetro, ele estendia o cetro, as pessoas tocavam na ponta do cetro, ele atendia. Agora Absalão, ele vai para a porta da cidade e ele não vai com o cetro. A Bíblia diz que ele abraça as pessoas, ele beija, ele trata elas com carinho, para que ele possa ser amado pelo povo. E aí ele começa a dizer para o povo: eu quero que você preste muita atenção nisso em nome de Jesus. Ele começa a dizer para o povo o seguinte: o rei não tem tempo para julgar a tua causa. Se eu fosse rei, eu julgaria a tua causa da forma como você espera. Porque as pessoas nos dias de hoje, elas estão procurando alguém que fale para elas aquilo que elas desejam ouvir. As pessoas nos dias de hoje, se alguém age de uma forma diferente como ela pensa, ela julga aquela pessoa por aquilo que ela é e não por aquilo que a pessoa é. Porque a gente sempre vai olhar para alguém com os nossos olhos e não com os olhos de Deus. A gente sempre vai julgar alguém da forma como a gente pensa e como a gente age, e não da forma como Deus agiria. Então agora Absalão, sabendo da carência, e eu quero aqui abrir um parênteses em nome de Jesus. A carência é uma coisa que tem destruído crente. Crentes que têm carência na sua alma, têm necessidade de ter tempo com alguém. Pessoas que têm necessidade de serem cuidadas. E deixa eu te dizer uma coisa: não existe cuidado maior do que o altar de Cristo. Não é tomando cafezinho com alguém que você vai mudar a tua vida. O que você precisa tem saído deste altar é palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como o sabão do lavandeiro. A palavra de Deus, quando ela entra, ela esfrega, ela arranca toda a sujeira. Quando a palavra de Deus, ela penetra, ela tira todo tipo de dor que está dentro de você. Só que muitas vezes a carência, as emoções estão completamente doentes dentro de você, e você acaba não conseguindo entender aquilo que Deus está fazendo. Aí o que você precisa? Você precisa de um Absalão na tua vida. E o diabo é especialista de saber quem de você precisa. O diabo é especialista de enviar aquilo que você necessita. Eu falei aqui na semana passada, no domingo. O diabo não quer que você faça a vontade dele. O diabo quer que você faça a tua vontade. Porque quando você faz a tua vontade, você deixa de fazer a vontade de Deus. Então o que o diabo só precisa é potencializar aquilo que está dentro de você. Quando tem alguém errado, se você tem um filho que faz coisa errada, e você é um pai firme, não é um pai duro, mas um pai firme, uma mãe firme, você vai corrigir o teu filho dizendo para ele, com amor, mas com firmeza, que ele está errado, que ele precisa mudar. Mas quando você não consegue entender o teu papel,
você vai falar para o teu filho: ô filhinho, não faz isso, meu amor, não era para ter feito dessa forma. Aí o filhinho no dia seguinte faz a mesma coisa, pior. Porque enquanto você não corrigir, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Olha só, que pregues a palavra, instes, ou melhor, insista, a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda longanimidade e... Se nós não formos confrontados, nós nunca entenderemos o lugar que Deus quer nos levar. Se nós não formos exortados, nós nunca entenderemos o lugar que Deus quer nos levar. Então Absalão, ele sabendo da carência do povo, ele vai para a porta da cidade e ele agora começa a falar para o povo aquilo que o povo precisava ouvir. Então o que o povo faz? Na verdade, poxa, Davi é o rei, mas o rei de verdade, quem deveria ser é quem? Absalão. Só que eu quero te lembrar uma coisa: Deus não chamou Absalão para ser rei, Deus chamou Davi para ser rei. O povo acreditava que era Absalão que tinha que assumir o cargo, só que Deus determinou que o rei daquele povo se chamava Davi. Então o que acontece? Absalão cresce no meio do povo, porque Deus só vai dar para o povo aquilo que o povo quer. O que nós estamos vivendo hoje no nosso governo, Deus só entregou para o povo aquilo que o povo queria. Deus deu para o povo aquilo que o povo pediu. E sabe como é que Deus nos livra disso? E o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Só existe uma forma de nós sairmos do lugar onde nós nos encontramos hoje: é jejum, é oração, é nos arrepender dos nossos pecados e mudar a nossa forma de agir. Então Absalão agora ele cresce e aí ele resolve trair o seu pai. Ele faz algo chamado rebelião. E a minha Bíblia, igual a tua, diz que a rebelião é exatamente igual a pecado de feitiçaria. Pastor, o que é rebelião? É quando alguém, o nome já diz, se rebela. Alguém que não concorda com aquilo que você faz. Mas o problema não é com não concordar. Não concordar não tem problema nenhum. Eu posso não concordar contigo, você pode não concordar comigo. Mas o que nós não podemos é não concordar com a Bíblia. Tudo que você faz contrário àquilo que Deus manda, isso chama-se rebelião. E toda rebelião é igual a pecado de feitiçaria. Não muda nada para Deus. Então agora Absalão ele se volta contra Davi. A Bíblia diz que Davi ele tira a coroa, ele tira o cetro, ele tira a roupa de rei, ele tira tudo, ele sai descalço, atravessa o vale de Cedron com cinza na cabeça e ele vai embora abandonando tudo para trás. Por que Davi abandonou tudo, pastor? Por que ele não lutou? Porque Absalão era seu filho. Davi não queria lutar contra os seus. Por isso que eu amo a Bíblia. Quando a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, Davi entendeu que ele não podia lutar contra aquilo que Deus próprio levantou. Entenda bem, não estou dizendo que Deus levantou Absalão como rei, por favor. Mas Absalão era o seu filho. Então Davi sabia que não podia lutar contra o seu filho. Então o que um homem de Deus, uma mulher de Deus que tem discernimento entende? Eu não preciso lutar por aquilo que é meu. Eu simplesmente deixo para trás, porque se for meu, Deus vai me trazer de volta. Você não precisa ficar lutando por aquilo que estão tentando roubar de você. Você só tem que descansar em Deus. O que é teu, ninguém toma. Então Davi abandona tudo e vai embora. A Bíblia diz que tem uma batalha, você conhece a história, Joabe mata Absalão, Davi chora. Mas o que acontece com Davi? Davi volta de novo para o palácio. Porque quando Deus entrega algo na mão de alguém, Deus nunca vai permitir que outro alguém venha tomar aquilo que ele entregou na mão desse alguém. O preço da traição. José foi traído, Davi foi traído, muitos homens na Bíblia foram traídos. A gente conhece um homem na Bíblia chamado Doeg, 1 Samuel capítulo 22, um endemoniado. A Bíblia diz que ele trai Aimeleque, o sacerdote. 85 sacerdotes foram mortos naquele dia. Além dos sacerdotes, lê com calma na tua casa, mulheres, crianças, animais foram mortos por causa da traição de um homem
chamado Doeg. Um fofoqueiro, um mentiroso, um caluniador. E isso eu preciso que... Pastor, onde você quer chegar? Eu quero que você entenda nessa noite que o mundo, ele é feito de altos e baixos. Nós vamos viver em lugares altos, mas nós vamos também passar por lugares baixos. E os lugares baixos não definem quem nós somos. Os lugares baixos simplesmente nos dão a oportunidade de olhar para o alto e desejar voltar para o lugar alto. Os lugares baixos são os lugares onde Deus trata as nossas emoções, as nossas mazelas, porque quando a gente está em lugar alto, a gente muitas vezes não percebe o tratamento de Deus na nossa vida. Mas quando a gente está nos lugares baixos, é o melhor lugar para que Deus possa tratar conosco. São os lugares baixos que o Senhor trata as nossas emoções e nos leva a um nível de conhecimento. São nos lugares baixos que normalmente você procura Deus. Quando você está vivendo em lugar alto, nem todos que vivem no lugar alto têm disposição e vontade de continuar buscando a Deus. Mas todas as pessoas que estão nos lugares baixos sabem que não existe outra forma de sair de um lugar baixo a não ser estendendo a mão para o alto e pedindo socorro. Então eu peço ao Senhor que essa noite possa trazer ao teu e ao meu coração discernimento, de entendendo que o poder da traição muitas vezes nos dói, mas é necessário na tua e na minha vida, para que o Senhor possa nos preparar para estar diante de pessoas que Ele já preparou desde antes da fundação do mundo para que nós tivéssemos. Hoje eu vejo, diante de tudo que nós vivemos, hoje eu vejo que quando eu estava no telefone hoje com um amigo, mas um precioso, um homem de Deus, vivendo literalmente o que nós vivemos no passado. E eu conversando com ele no telefone, eu percebi que a vontade dele, ele falou assim, eu falei, se você quiser a gente pode tomar um café amanhã. Ele falou assim, eu tenho que estar contigo de qualquer jeito amanhã. Eu vou dar o meu jeito, eu preciso estar contigo. Eu percebi uma angústia, um desespero no coração daquele homem de querer compartilhar comigo alguma coisa. E ele no final ele mandou assim, por favor, não fala para ninguém. Eu falei, amigo, fica tranquilo, só nós dois. E eu estou falando para você porque você não conhece ele. Se conhecesse eu jamais falaria para você. Amém? Eu estou só te comentando para você entender o lugar aonde as pessoas vivem. Um homem de Deus, um pastor, um homem que carrega algo poderoso, está dentro de um ministério, conduzindo um ministério com as suas emoções feridas. Porque quando você olha para mim e você olha para os outros pastores aqui, talvez você pense que nós somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. Muitas vezes as dores que você sente, a nossa dor talvez seja muito mais intensa do que a tua. Muitas vezes tem situações que a gente sobe aqui com o coração sangrando, sem ter uma mensagem para compartilhar contigo. E pela infinita misericórdia do Senhor, Ele nos usa para te trazer alguma coisa. Davi teve todas as oportunidades para destruir Saul. Só que Davi não podia dar para Saul aquilo que ele não tinha. Davi não foi chamado para destruir Saul. Davi foi chamado para ser rei. E toda pessoa que é chamada para ser rei, ela não tenta destruir alguém. Porque a função de um rei é cuidar de pessoas. Davi foi chamado para conduzir um povo. Davi foi chamado para implantar no coração do povo um reinado. Davi não podia fazer com Saul aquilo que ele não foi chamado para fazer. Pastor, mas Saul foi levantado também por Deus e ele fez. Porque a Bíblia diz que Saul permitiu que a vaidade, o orgulho, a soberba, a presunção entrasse no seu coração. Saul não estava mais preocupado com Deus. Saul estava preocupado com o posto. E toda pessoa que se preocupa com o posto, um dia, guarda isso no seu coração, ela vai perder aquilo que ela tanto deseja. Mas um homem que é chamado por Deus para não se preocupar com o lugar aonde ele se encontra, mas se preocupar simplesmente de fazer a vontade do Senhor, esse homem, ele vai ser exaltado pelo Senhor onde quer que ele esteja. Você ainda está aí comigo? Davi não traz 100 prepúcios. Davi traz 200. O projeto de Saul, de que os filisteus destruíssem Davi, jamais aconteceria. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que Deus era com Davi.
E quando Deus é com alguém, não tente tocar aquilo que Deus está abençoando. Não tente entrar em um lugar onde Deus não te chamou para entrar. Jesus está na última ceia, sentado à mesa com todos os discípulos. Ele joga uma bomba: um de vocês vai me trair. Todo mundo olha um para a cara do outro, e é uma coisa interessante isso. Ninguém diz assim: é você, é você, é você. Não. A Bíblia diz assim: sou eu, Senhor, sou eu, Senhor. Porque na presença de Jesus, a gente não acusa ninguém, a gente olha para dentro da gente. Aí Jesus fala assim para João: é o que eu der o primeiro pedaço. Se Jesus deixasse os seus sentimentos, as suas emoções tomar conta daquele momento, ele ia dar um pedaço de pão para cada um, e Judas não ganharia o seu. Mas ele parte o pão, e o primeiro pedaço, pega isso no teu espírito, o primeiro pedaço ele dá para Judas. O que tu tens que fazer, faz depressa. Porque as pessoas que querem fazer alguma coisa, elas vão tentar fazer o mais rápido possível. Mas não tem a ver com o que elas querem fazer, tem a ver com aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida. Você está comigo ainda aí? Davi, ele entendeu que Saul queria destruí-lo, mas ele não quis destruir Saul. Ele continuava lutando por Saul, matando os filisteus e honrando o nome de Saul. Davi não chega lá agora para o exército e fala assim: ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês viram que eu sou bom de guerra. Vamos fazer o seguinte: Saul está no trono, mas Deus me deu uma promessa que eu seria o próximo rei. Vamos fazer uma rebelião aqui, vamos voltar agora, vamos invadir o palácio, vamos quebrar tudo e vamos assumir o trono. Davi não faz isso. Davi volta da guerra: meu Senhor, eu destruí o exército dos filisteus. A vitória é nossa, a vitória não é minha. Davi sabia que o rei naquele momento era Saul, por mais que ele tivesse uma promessa. A promessa que você tem sobre a tua vida, guarda no seu coração. Num tempo determinado, ela vai acontecer. Num tempo determinado, ela vai acontecer. Não tenha pressa. Tem pessoas que só trabalham quando são promovidas. Tem outras que fazem sem promoção nenhuma e por isso são colocadas em outros lugares. Um servo de verdade é aquele que faz além daquilo que lhe é pedido. Davi fala assim: tu quer 100 prepúcios? Vou matar 200, tá bom? O problema não era só matar, era trazer aquilo que ele acabou de matar. Davi entendeu que o lugar que o Senhor havia o colocado, e ele não estava falando de lugar físico no palácio. Davi entendeu que quando ele foi ungido rei, o lugar, e eu quero que você agora entenda isso, quando o óleo cai sobre a cabeça de Davi, Davi naquele momento não pega uma coroa e coloca na cabeça. A terra ainda não tinha visto Davi como rei, mas o céu já tinha visto que ele era o rei de Israel. Não importa se as pessoas na terra estão vendo o que Deus está fazendo na tua vida, o que importa é o céu enxergar quem você é. Porque quando isso acontece na tua vida, só vai se materializar na terra aquilo que o céu já falou que vai acontecer. E eu quero fechar aqui dizendo só mais uma coisa para você. De tudo que você ouviu, eu te peço em nome de Jesus, saia daqui essa noite entendendo que as pessoas que te traíram,
elas não têm culpa do que elas fizeram, porque elas só te deram aquilo que elas carregam. Agora você, como um homem, como uma mulher de Deus, precisa entender que aquilo que fizeram contigo precisa ser uma mola para te levar a um outro lugar que Deus tem para você. Essa preparação é simplesmente para te colocar em um outro lugar, para que Deus possa fazer na tua vida, porque Deus não pode fazer na tua vida enquanto a tua mente continuar de menino. Você precisa sair desse lugar e amadurecer em Deus. Enquanto eu acreditar que eu preciso dos irmãos da igreja para ficar me ajudando, para eu sair desse lugar, eu nunca vou crescer. Mas independente do lugar onde eu me encontre, seja ele financeiro, o que for, emocional, quando eu começar a entender que Deus me chamou para poder ajudar outras pessoas, independente de eu estar passando por um processo, quando eu entender isso, é nesse lugar que Deus começa a me colocar no lugar de honra. Porque nós não fomos chamados para ficar a vida inteira sendo levados no colo. Deus nos chamou para que nós possamos ser bênção na vida de outro. Pastor, mas eu não tenho nem para mim. É nesse momento que Deus quer te tratar. Porque quando você tem e dividir com os outros, qualquer um faz, até os ímpios. Agora, fazer quando você não tem nada, é esse lugar que Deus quer te levar. 2 Reis capítulo 5. O Espírito Santo é lindo. 2 Reis capítulo 5 nos conta a história de uma menina. A Bíblia não diz o nome dela, só diz que ela era serva de Naamã. Não sabemos a sua identidade, só sabemos que o exército da Síria lutou contra o exército de Israel e prevaleceu. E essa menina, que fazia parte do exército de Israel, era filha de alguém. Essa menina, a Bíblia diz que ela foi levada cativa para morar na Síria. Eu queria que você tentasse imaginar. A Bíblia não fala, mas talvez os seus pais foram mortos na guerra, ou se não foram, ela tinha sido arrancada dos seus pais e agora está vivendo numa família, numa cultura, num lugar que não era o seu lugar de origem. Ela estava literalmente como uma escrava. Em outras palavras, ela foi traída. Aquela menina foi colocada dentro de um lugar onde ela não conhecia talvez ninguém ali. Ela falava uma outra língua quando chegou, mas talvez depois de um tempo, talvez não, depois de um tempo começou a falar aquela língua. Mas aquela menina vivia dentro de uma casa onde não era a sua casa, não era o seu pai, não era a sua mãe, ela não tinha os seus irmãos, ela não tinha ninguém ali. Você está comigo aí? E agora aquela menina, o seu senhor, Naamã, um comandante do exército da Síria, ele está com lepra. Aquela menina podia dobrar o joelho dela e orar e pedir: Senhor, faz com que a lepra piore na vida desse homem. Mata esse homem, porque afinal de contas ele faz parte, ele é comandante do exército que destruiu o meu povo. Você não vê ela fazer isso. Se o meu Senhor conhecesse o profeta que tem lá em Samaria, ele seria curado. Pastor, por que essa menina fez isso? Porque a gente só pode dar o que a gente carrega. A gente só pode dar, escuta um pouquinho. A gente só pode dar o que a gente carrega. Aquela menina não tinha ódio no coração. Aquela menina não tinha rancor, não tinha raiva dentro dela. Ela tinha misericórdia. Ela tinha misericórdia daqueles que fizeram mal a ela. E esse é o sentimento que a gente tem que ter daqueles que nos fazem mal. É misericórdia. Ela lança uma palavra. Você conhece a história. Naamã vai até o encontro do profeta. O profeta não o recebe, diz a Bíblia. E ele manda ele mergulhar 7 vezes no Jordão. Ele fica irritado, ele fala que os rios lá de onde ele mora lá é muito melhor, muito mais clara a água. Ele resolve ir embora. Mas a Bíblia diz que um dos seus homens, e se você reparar, um dos seus homens também era servo de Naamã. Pastor, onde você está querendo chegar? Muitas vezes Deus vai usar os servos
para poder trazer revelação para os teus senhores. Se você entender que você e eu somos servos do Deus Altíssimo, se nós entendermos isso, independente do lugar que a gente possa estar, Deus vai nos usar para trazer uma revelação para a vida daqueles que precisam de revelação. E eu não estou falando de revelação, eis que te digo, não. Que a verdadeira revelação não é eis que te digo, é assim diz o Senhor. Naamã é curado. A Bíblia não diz. Eu fico imaginando ele voltando para casa, pastor Diogo. Ele com a pele, a Bíblia diz que igual a de um neném. Eu fico imaginando ele voltando para casa e olhando para aquela menina. Eu não sei o que aconteceu com ela, mas eu posso te afirmar que alguma coisa muito poderosa aconteceu na vida daquela menina. Porque Deus nunca deve nada para ninguém. Tudo que você faz para alguém, você pode ter certeza que Deus vai usar alguém a fazer por você. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, graças te damos neste dia. A minha oração é que o teu Espírito, Pai, venha no profundo do nosso ser e nos revele de fato aquilo que o Senhor tem para nós. Não permita, Deus, que nós possamos olhar para as pessoas com um sentimento que não seja o sentimento que o Senhor colocou sobre nós. Eu te agradeço por tudo que o Senhor fez. Eu louvo a Ti por tudo que Tu vais fazer. E eu quero entregar a minha vida e a vida de cada um dos Teus filhos, para que o Senhor possa conduzi-la da melhor forma possível. Leva-nos para os nossos lares debaixo da Tua proteção e da Tua graça. Que o Teu anjo vá diante de nós, nos conduzindo pelo único e verdadeiro caminho. E que as doces consolações do Teu Espírito se façam presentes não só hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus. Vá em paz, vá feliz. Amém? Deus te abençoe.